Olá, eu sou a Viviane Alves de Carvalho. A minha experiência exitosa iniciou quando eu decidi realizar o meu trabalho de conclusão de curso junto com a minha parceira Maria Aparecida Galão, cujo tema foi dificultadores e facilitadores no processo de cuidar de familiares de idosos com doenças neurodegenerativas da região do ABC. O índice de envelhecimento em 1980 era de 20%. Já em 2019, esse índice de envelhecimento passou para 80%. Dizem que em 2060 teremos 25,5% da população com mais de 65 anos ou mais. Esse é um dado bem relevante se a gente for analisar. Ou seja, isso diz que terá maior incidência de doenças neurodegenerativas. Com isso, os cuidadores, que muitas das vezes são os familiares, ficarão sobrecarregados para cuidar desses indivíduos. O cuidador familiar, muitas vezes, ele não tem um preparo adequado. Ele está extremamente que visem ajudar essas pessoas. E, infelizmente, muitos acabam adoecendo. As referências teóricas do meu estudo e da minha amiga foi Fernando Gonçalves Rey e Dorothea Elizabeth Ori. Rey, ele aborda sobre a personalidade, saúde e modo de vida. Ele fala muito sobre o estresse e ele diz que não tem como separar o mental e o corporal. São juntos, eles estão juntos. Então, quando o indivíduo está passando por um transtorno psicológico, consequentemente outros sintomas aparecerão. Já Dorothea, ela fala sobre a teoria do déficit do autocuidado e diz como é importante a enfermagem para estar auxiliando as pessoas. O objetivo do meu trabalho e da minha colega foi elencar os facilitadores e os dificultadores no processo de cuidar de familiares de idosos com doenças neurodegenerativas em um atendimento ambulatorial em saúde do idoso. A gente fez esse trabalho com 6 cuidadores familiares de idosos que eram inscritos no ambulatório de gerontologia e geriatria da faculdade do Centro Universitário FMABC. Foi descoberto que a maior parte dos cuidadores são mulheres, que têm mais de 60 anos, que têm ensino médio completo, né, que são aposentados. A maior parte é casada e a maior parte cuida do marido ou da esposa. E tem filhos, mas muitas vezes quem cuida mesmo é o cuidador, não tem outra pessoa para estar dividindo esse cuidado. Como resultados, foram elencados 5 categorias. A primeira foi o estresse do cuidador, na relação do cuidado, a segunda, qualidade de vida do cuidador prejudicada, a terceira, empoderamento do cuidador como prevenção do adoecimento, a quarta, o eu do cuidador secundarizado e a quinta, a tecnologia como apoiadora do cuidador. Então, como dificultadores, a gente vê que os cuidadores sentem-se muito sobrecarregados, tornam-se cuidadores por obrigação, então muitas vezes não é porque ele quis estar aquela função foi colocada, foi posta. A qualidade de vida desse indivíduo está prejudicada, ele tem um desgaste emocional muito grande, acaba desencadeando um déficit no autocuidado e acaba tendo um desequilíbrio entre a demanda de atividade e a capacidade que ele consegue realizar das atividades. Então isso gera uma frustração e infelizmente esse indivíduo acaba adoecendo. Mas existem os facilitadores. É importante que esses indivíduos eles estejam empoderados e fora isso existe a tecnologia assistiva que irá ajudar o cuidador, né? Irá apoiá-lo. Então eu concluo esse trabalho dizendo que os cuidadores precisam de uma rede de apoio, os cuidadores precisam de uma equipe multiprofissional. E eu dou ênfase aqui no enfermeiro, porque é o enfermeiro que realiza a educação em saúde e a importância da tecnologia assistiva. Eu considero que a construção de um aplicativo que aborde todos esses temas é assim de extrema importância. Eu tenho aqui um dado relevante para falar, porque através desse trabalho a gente conseguiu, né, implantar um serviço de telemonitoramento dos cuidadores de idosos com doenças neurodegenerativas na faculdade, no Centro Universitário FMABC, e esse serviço ele era realizado via telefone, semanalmente, através de residentes
da equipe multiprofissional em saúde do idoso e graduandos da enfermagem, onde eu me encontrava na época. E esse telemonitoramento, ele auxiliou os cuidadores familiares no processo de cuidar desse idoso, né? Diminuiu, assim, a sobrecarga dele e melhorou a qualidade de vida. Até hoje, esse telemonitoramento ocorre lá na faculdade. Então, tem pessoas que ligam para os idosos, para os cuidadores, querendo saber do cuidador e do idoso também. É muito interessante. É isso, essas foram as minhas referências que eu utilizei e eu agradeço muito. Aqui está meu e-mail se alguém quiser tirar alguma dúvida. Obrigada. Olá pessoal, sejam bem-vindos à minha apresentação. Sou Emerson Braz, acadêmico e pesquisador em enfermagem. Hoje quero compartilhar com vocês a minha experiência transformadora. A importância do conhecimento político no ensino da enfermagem, caminhos para a valorização da nossa categoria através da experiência de um estudante. Esse relato da minha experiência faz parte de uma pesquisa que está em andamento, sob a orientação da nossa querida professora doutora Daniele Soares Carlin, que dedicou toda a sua titulação na educação em enfermagem, e que essa pesquisa já me trouxe respostas, onde afinal, qual é a relação do conhecimento político no ensino da enfermagem com a nossa valorização, e onde é que entra a minha experiência. Primeiramente, a minha experiência ela é resumida na passagem por 2 instituições de ensino, onde me dedico a contribuir para áreas que são carentes em nossa categoria. Consequentemente, em 2018, desisto da atuação como auxiliar de enfermagem e como estudante. Isto devido a questões comuns, como a sobrecarga, a exaustão e o conciliamento com o ensino e a atividade profissional. Mas é em 2019 que eu retorno à atuação como auxiliar de enfermagem, porém é na linha de frente da pandemia da Covid-19 que eu começo a me dedicar em uma dessas áreas carentes, principalmente questionando como é que a nossa categoria tão importante nessa pandemia ainda tem resistência constitucional para as nossas vitórias e por que é que a maioria dos profissionais de enfermagem eles não são ativos nos esforços que os nossos representantes desempenham. É então que em 2022 eu retorno para uma outra instituição, essa que eu estou atualmente, e começo a me dedicar à linha política no ensino da enfermagem. Mas Emerson, como é que você tem certeza em dizer que os profissionais de enfermagem não são ativos aos esforços de nossos representantes? É só a gente olhar aqui para o número de inscrição ativa aqui em São Paulo, passando aí de 680 mil profissionais, e olhar o número de pessoas que já assinaram a nossa PL 2564, passando aí de 200 mil. E em nível nacional, é mais de 2 milhões de profissionais de enfermagem. Surgindo então um primeiro viés dessa minha pesquisa, eu passo a fazer uma análise das últimas 3 eleições aqui do Corém São Paulo, para ter certeza desses números de participação. E o que a gente consegue ver é um aumento. Porém, em 2020, essa participação dos profissionais ela fica próxima das pessoas que já assinaram aqui na nossa PL 2564. E aí eu passo a realizar um levantamento bibliográfico, embora pouco produzido aqui no Brasil com esse tema da enfermagem e política. Esses trabalhos me direcionam a uma resposta de que essa ausência, falta de participação dos profissionais de enfermagem é reflexo da metodologia de ensino. É aqui que entra a minha experiência, fazendo sentido, uma vez que o público-alvo, que os nossos representantes tanto se esforçam, são profissionais, porém antes de serem profissionais foram estudantes, e é aí onde eu tiro proveito da minha experiência e faço uma análise curricular dessas instituições onde eu passei. E o que eu observo é pouco desenvolvimento do conhecimento sociopolítico e um desenvolvimento focado mais no modelo biopsicossocial, e que historicamente não se mostra suficiente para mudar o nosso cenário de valorização. A resposta disto é o que estamos experimentando em nossa pele.
Um dos caminhos é a inovação educacional, consolidando uma disciplina inédita do padrão de conhecimento sociopolítico na matriz curricular do ensino em enfermagem, porque o conhecimento político ele vai nos mobilizar, vai trazer coletividade, participação ativa dos profissionais, compromisso, defesa, conquistas e vitórias, como a nossa vitória recente. Obrigado pela atenção. Meu nome é Suzana Perandré e nós vamos conversar sobre o nosso aplicativo chamado Saúde em Libras. Foi realizado pela Universidade São Judas Tadeu, campus Unimonte, pela supervisão das professoras Larissa Kozlov e Silvia Cristina. Sim, uma breve introdução sobre o assunto. Em 2005, a OMS ela estipulou que mais ou menos 280 milhões de pessoas tinham deficiência auditiva de moderada a grave. Hoje em dia, saúde não é mais não estar doente, saúde é relacionada diretamente com o bem-estar biopsicossocial da pessoa, e a comunicação é um dos fatores que ajudam a pessoa a entender o seu estado de saúde. Uma das perguntas que ajudou o nosso estudo é a seguinte pergunta: será que é possível garantir um atendimento de qualidade sem uma comunicação efetiva? Porque dentro das pesquisas, os funcionários da área da saúde, cerca de 80% deles não sabiam falar em Libras e também eles tinham uma insegurança quanto a atender pacientes surdos. Mesmo tendo umas leis que garantem os direitos dos surdos quanto ao atendimento público de saúde, eles ainda assim se sentiam muito inseguros. Vou falar um pouco da importância do preparo do profissional para o atendimento das pessoas surdas e o risco aos agravos de saúde. Diante dos dados colhidos em nossa pesquisa e dos relatos dos surdos através de um intérprete, foi observado que a procura pelo atendimento médico tem que ser feita juntamente com o acompanhante, para que ele possa passar as informações para o médico, o que algumas vezes gera desconforto, principalmente para as mulheres em consultas ginecológicas. Sabemos que a presença de um intérprete ela é extremamente importante e necessária. Porém, ela não faz com que o profissional exerça a inclusão perfeita. Essa seria a presença do profissional com o paciente, sem interferência, visto que até chegar à presença de um intérprete, essa doença ela pode vir a se agravar. Nós também identificamos que a maioria das pessoas surdas não tem acesso a informações da prevenção de doenças em Libras, o que os torna mais propensos aos agravos da saúde. Sim, e é exatamente por isso que nós elaboramos esse aplicativo. Nós pensamos em algo que pudesse colaborar com a prevenção das doenças desse grupo de vulnerabilidade e também pelas questões do desafio dessa comunicação, pela falta do preparo dos profissionais da saúde e a sociedade em todos os âmbitos que eles são falhos na inclusão desse tipo de população. O nosso aplicativo, ele é um aplicativo que estava de forma gratuita na plataforma Play Store, em qualquer celular. Ele tinha muita acessibilidade para qualquer tipo de público poder acessar. Eu vou passar um vídeo que mostra a interface do nosso protótipo. Esse protótipo que está passando na tela, ele vai ter diversas informações de todo tipo de doença, de patologia. De início, ele mostra artigo científico, dizendo as informações certinhas, e caso a pessoa tenha interesse, ela pode abrir esse artigo científico, como fez agora, e abrir um vídeo em Libras, onde um profissional da saúde vai estar interagindo com o público, informando o que acontece. Um dos intuitos desse aplicativo é manter o maior número de informações possíveis dentro do mesmo aparelho. O aplicativo ele pode ser de uso individual ou também pelos profissionais da saúde, pode ser usado nas escolas, na saúde primária. Ele torna o surdo protagonista da sua saúde preventiva. Gostaríamos de agradecer também ao Diego e a sua esposa Sumara. Eles foram as pessoas que a gente se dedicou para fazer esse projeto dar certo. É um casal de pessoas surdas. Eles que incentivaram a gente, eles nos ajudaram em todo o processo. Eu vou passar um vídeo que mostra os dois assistindo o primeiro protótipo. Pode. E dá para perceber que o vídeo não tem som. Por quê? Porque exatamente por isso, para que eles possam ver a intérprete de Libras conversando com eles. Não há necessidade de som esse vídeo.
Eles ajudaram muita gente nessa caminhada, e uma das dificuldades que nós tivemos é que precisamos de um programador para poder deixar o aplicativo sempre online, e sempre que o aplicativo der problema, esse programador consiga arrumar. Sim, nós ficamos muito satisfeitos com o resultado, que impactou de forma muito positiva a vida do Diego e da Sumara, e nós esperamos que esse aplicativo ajude grande parte da população com essa necessidade, os surdos e os deficientes auditivos. Olá, meu nome é Fabiana Fontes Guirra Palhares, sou enfermeira de formação e autora principal desse trabalho. Vou apresentar a todos essa temática de atuação do enfermeiro, onde nós podemos observar que não se dá apenas no atendimento direto ao paciente. Dentro das instituições de saúde, existe uma gama de atividades onde o enfermeiro, através do seu conhecimento técnico, científico e de gestão, ele pode prestar cuidado indireto ao paciente. O título do nosso trabalho é Atuação do Enfermeiro na Gestão de Processos do Núcleo Interno de Regulação de Hospital Público Secundário de São Paulo. O trabalho foi a descrição de uma prática realizada em um Hospital Público de São Paulo, que no biênio de 2020 e 2021 fez uma reestruturação do serviço de atendimento ao paciente de uma forma referenciada. O enfermeiro foi inserido no Núcleo Interno de Regulação, o NIR, para facilitar e agilizar o acesso dos pacientes externos ao nosso serviço e para um maior controle sobre as solicitações de recursos e transferências externas. A nossa experiência descreveu a melhoria dos processos da gestão de leitos a partir de 2020, quando houve essa reestruturação do setor. O enfermeiro do NIR, com sua habilidade e competência de formação, passou a ter o controle dos leitos da instituição, o monitoramento dos casos que necessitam de transferência para outros serviços especializados e recursos diagnósticos que nós não possuímos no hospital. O objetivo foi de relatar a experiência do profissional dentro do Núcleo Interno de Regulação, o NIR. O cenário de estudo foi o Hospital Público do Estado de São Paulo, administrado por uma organização social de saúde, em parceria com a Secretaria do Estado de Saúde, no período de junho de 2020 a junho de 2021, e tivemos a oportunidade de acompanhar e acessar o módulo de regulação de leitos na Central de Regulação e de Ofertas do Serviço de Saúde. Então, o enfermeiro do NIR, ele utiliza essa ferramenta para fazer o seu trabalho do acesso, tanto da gestão do hospital e da CROSS. Através desse relato, nós observamos que houve a sistematização do fluxo de encaminhamento de pacientes com síndrome gripal para hospitais de campanha, gerenciamento e manejo interno de todos os leitos hospitalares, articulação entre o giro de leito das áreas assistenciais críticas e não críticas, e também a auditoria qualitativa da sistematização da assistência de enfermagem para o transporte. Consideramos que essa experiência pode ser replicada e aprimorada em todas as instituições de saúde que ainda não possuem o NIR. As ações, elas são simples, porém constituíram de um processo detalhado e trabalhoso. O enfermeiro responsável pelo NIR, ele consegue estabelecer os parâmetros norteadores para a contratação de ambulâncias de acordo com a necessidade do paciente. Tem uma gestão estratégica de horário para o transporte desse paciente, articular e melhorar o fluxo de gestão de leitos dentro da instituição, e foi demonstrada assim a importância do profissional enfermeiro, que ao assumir a função no NIR, ele desempenha um cuidado direto e indireto junto aos supervisores assistenciais na transição do paciente na instituição. Boa noite, eu sou a Aline, eu tô aqui com a Bruna, nós somos enfermeiras e viemos falar um pouquinho sobre o impacto do cuidado de enfermagem por meio da tecnologia digital de uma Health Tech. Nós queremos homenagear aí as outras autoras desse trabalho que não puderam estar presentes, então a Dilma, a Camila e a Victória.
Boa. E aí nós sabemos, né, que a pandemia por Covid-19, ela alterou de forma significativa os nossos modos de viver, de trabalhar e de se relacionar. E na atenção primária isso não foi diferente, né? Acabou afetando muito a forma de trabalhar, o processo de trabalho, e aí a gente vê cada vez mais o uso da tecnologia, de ferramentas digitais para contribuir e gerar bons resultados. Quanto ao objetivo, então, desse trabalho, o intuito é identificar o impacto do cuidado síncrono e assíncrono em saúde gerado pela enfermagem por meio da tecnologia digital de uma health tech. Quanto ao método, trata-se então de um relato de experiência e o período foi coletado entre janeiro e abril de 2022, e esses dados eles são referentes ao uso e avaliação de ferramentas síncronas, como, por exemplo, consultas de enfermagem online, e aí nós temos como indicador o CSAT, que é um score, uma pesquisa de satisfação, né? E também, de forma assíncrona, a gente consegue avaliar por meio das Wandas, que nada mais é do que o nosso tarefário, que nos ajuda na coordenação do cuidado. Envolve aí a equipe multiprofissional e consegue nos gerar demandas desde a atenção primária à atenção terciária. Perfeito, Bru. Como resultados, então, a gente trouxe um pouquinho das Wandas que foram realizadas pelas enfermeiras gestoras aí no período de coleta de dados, e ao total foram 22.211 Wandas, o que mostra que essa ferramenta de coordenação de cuidado ela está super presente no nosso processo de trabalho. Essas ferramentas, essas tarefas, na verdade, elas são todas realizadas de maneira assíncrona e elas conseguem aí ser divididas em algumas categorias. A gente trouxe 3 das categorias que foram mais presentes e ganharam destaque no período de coleta. A primeira delas envolve os resultados de exames, que compreende aí as ações das enfermeiras desde a análise e interpretação de resultados até a orientação e coordenação de cuidado dos próximos passos aí depois desses resultados de exames referentes ao nosso membro. A gente também trouxe o acompanhamento de caso, que a gente considera que dá para a gente unir aí com as tarefas internas, que é essa linha azul claro, porque são tarefas que o time de saúde, as enfermeiras, elas criam para elas mesmas para coordenar o cuidado. Então, desde acompanhar se o nosso membro ele está em alguma linha de cuidado, como hipertensão, diabetes, pré-natal, ou até mesmo para coordenar e acompanhar o cuidado e o PTS aí elaborado lá no começo de quando o membro entrou aí para o nosso time de saúde. A gente também tem algumas tarefas de comunicação reativa, que é essa primeira linha magenta, e a gente traz essas demandas via channels, que são são chats assíncronos com os nossos membros, e dentro desse canal de comunicação a gente tem os enfermeiros de acolhimento, que acolhem as demandas dos membros e criam essas tarefas para a enfermeira conseguir dar continuidade ao cuidado ou também para dar alguma orientação. Então, a gente percebe que os channels está sendo super utilizado e bastante resolutivo quando se trata de demanda assíncrona. Fora isso, a gente tem as tarefas também que envolvem a atenção secundária, como, por exemplo, contra-referência de especialidades, e a gente também tem as tarefas de atenção terciária, como sumário de alta, internação, às vezes um atendimento no pronto-socorro. Pensando nas consultas online, né, e nos atendimentos síncronos, a gente tem o nosso CSAT. A gente percebeu um CSAT super alto em todos os meses de coleta, atingindo um CSAT de 4,97 num total de 5 no mês de abril. Lembrando que a gente finalizou aí os dados da coleta um pouco antes de finalizar o mês, por isso a gente tem um número menor de score respondido aí no mês de abril. E como considerações finais, a gente entende que as tecnologias digitais e essas ferramentas todas vão promover a ampliação de acesso dos nossos membros ao serviço de saúde e vai fazer com que a gente consiga concretizar a gestão do cuidado de uma maneira mais estruturada, gerando aí um cuidado integral e longitudinal quanto às necessidades de saúde dos nossos membros. E para finalizar, a gente queria só deixar nessa reflexão do Roosevelt que a gente tem como lema aqui dentro,
que o crédito não pertence àquela pessoa que só critica, mas sim pertence à pessoa que de fato vai para a arena, independente dos obstáculos e das dificuldades. E a gente sabe que a enfermagem é essa categoria que se esforça e que vai para a arena, né? Então, mais uma vez aí, parabéns a todos que estão presentes, né? Nós sabemos que a enfermagem precisa cada vez mais ser reconhecida e valorizada. Obrigada por essa oportunidade, a gente agradece muito. Muito É isso. obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Eu sou Cleide Oliveira, enfermeira, pós-graduada em saúde mental e psiquiatria, especialista em autismo. Fundei o primeiro consultório de enfermagem para atendimento de autistas e famílias do Brasil. Aqui no consultório, eu realizo várias atividades, entre elas 2 modelos de consulta. A consulta para avaliação de autismo, aonde eu identifico sinais de riscos já em bebês a partir de 1 ano e meio, conforme preconiza a Sociedade Brasileira de Pediatria. Aplico escalas para diagnóstico, que são indicadas em crianças a partir de 2 anos. Para aqueles que já têm diagnóstico de autismo, eu faço consulta de orientação, onde eu identifico os diagnósticos de enfermagem, prescrevo as intervenções e faço as orientações com um plano de cuidado. Também capacito profissionais de qualquer área sobre o autismo, para que todas as pessoas conheçam o que é o autismo e possam aí contribuir para o desenvolvimento dessa pessoa. Também realizo a venda de um material que eu elaborei, que são as histórias sociais de procedimentos de enfermagem. Quem trabalha com autismo conhece aí as histórias sociais, porque o autista ele tem um cérebro concreto. Então, tudo que a gente traz para o concreto é muito mais fácil dele aprender. Então, foi criado há muitos anos lá nos Estados Unidos o PECS, que é um sistema de comunicação alternativa, através de figuras. E o TEACH, que é o sequenciamento de uma ação. Ambos criados para o autista. E aí eu elaborei uma história social de procedimentos de enfermagem para que fossem usados dentro dos serviços de saúde, como clínicas, hospitais e consultórios, aonde tem o passo a passo do procedimento, que é esse material aqui. Esse modelo é um modelo de aplicação de medicamento intramuscular no glúteo. Nós temos aí o passo a passo da aplicação. É um material que traz de forma lúdica um procedimento que muitas vezes é desconhecido da criança. Mas não é só a criança autista que se beneficia desse material, qualquer criança, porque temos a oportunidade de mostrar para ela, através de uma historinha, o que vai ser feito com ela. Muito obrigada!